Nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento à história do Brasil, fechando o período regencial. Nos últimos vídeos nós vimos que Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil e aí foi estabelecido as chamadas regências. Tivemos duas regências trinas, a chamada regência trina provisória, 1831, e a chamada regência trina permanente, essa já vai de 31 até 35. Vimos que, por mais que elas tivessem tentado, não foi possível estabelecer no Brasil um clima de unidade nacional. A unidade nacional ainda não estava garantida. Os nossos vizinhos hispânicos também não conseguiram garantir a unidade nacional, de tal modo que 4 vice-reinados se desmembraram em 10 pequenas republiquetas que existem até hoje. E no caso do Brasil, nós estávamos na iminência de acontecer a mesma coisa. Por causa disso, a chamada Regência Trina Permanente estabeleceu o chamado Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional de 1834 tinha por objetivo reler a Constituição de 1824, fazendo com que, primeiro, não se tivesse mais a chamada regência trina, agora seria uma regência una, seria um regente com mandato de 4 anos eleito, e segundo, você teria a criação das chamadas Assembleias Legislativas Provinciais, cujo objetivo era dar mais poder, mais autonomia às províncias. Se por um lado, portanto, você concentra o poder nas mãos do regente, por um outro lado você acaba desmembrando o poder do Rio de Janeiro entre as províncias que ganham mais autonomia, e o objetivo de tudo isso era segurar o Brasil unido, já que as tensões estavam aumentando, já que tinham revoltas começando a estourar no Brasil. Falamos sobre algumas delas no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, e nesse vídeo nós vamos falar sobre ainda mais revoltas que vão acontecer. Por quê? Porque nós temos que entender que o descontentamento das províncias, que já estava grande no primeiro reinado, foi aumentando com a falta de tato político que os regentes tinham. De fato, eles não conseguiam governar o Brasil, de fato você tinha uma situação de insatisfação em relação ao Rio de Janeiro, e isso fez com que várias revoltas estourassem nesse período, e nós vamos falar sobre elas nesse vídeo. Aqui nós vamos falar sobre as 5 principais revoltas, mas dependendo da maneira como você conta, são mais de 20 revoltas, se a gente pegar as revoltas mais locais e as menores, mas nós vamos focar apenas nas 5 maiores. Pois bem, antes de começar o vídeo, é claro, se inscreva no canal, me siga no Instagram e no Parler, estamos postando os vídeos lá, todos os links estão aqui na descrição. Também siga o nosso parceiro Área Militar, além, é claro, de sempre conferir a aba da comunidade e seguir a gente aqui no canal, tudo aquilo que vocês sabem que a gente tem de fazer. Pois bem, indo para o tema desse vídeo, tudo o que eu fiz até agora foi um resumo dos vídeos anteriores. Nós vimos no último vídeo que o padre Antônio Feijó se tornou o primeiro regente em 1835. Ele, que era um liberal moderado, era um padre um tanto progressista, né? Ele começou uma política de descentralização. No entanto, isso não foi o suficiente para conter as tensões aqui no Brasil. Já em 1835, nós temos a eclosão de 3 grandes revoltas. A primeira delas ficou conhecida como Revolta dos Cabanos, ou Guerra dos Cabanos. Ela vai acontecer, portanto, no Pará, vai de 1835 a 1840, e foi principalmente liderada pelas classes mais baixas. O objetivo dela era contestar, portanto, as elites locais e o próprio governo regencial. Foi uma revolta muito sangrenta, índios e negros matando outros índios e matando brancos. Eles queriam ali, portanto, fazer essa revolta para tentar contestar o poder das regências. Já em 1836, o governo imperial reagiu a esta revolta e expulsou os revoltosos das principais capitais. São Luís, portanto, já não tinha mais, Belém não tinha mais, e essa revolta acabou se tornando uma guerrilha no centro do norte, que só foi apaziguado em 1840. A gente tem que ter uma noção que essas regiões, Pará, Amazonas, Ceará, Maranhão, durante muito tempo foi um estado separado do restante do Brasil. Se você se lembra dos vídeos mais antigos do Biópsia da História, houve momentos em que a América Portuguesa foi dividida em estados. Por exemplo, em 1580, o Brasil foi dividido, no início da União Ibérica, o Brasil foi dividido em Estado do Norte e Estado do Sul. Já em 1620, 1630, foi criado o chamado Estado do Grão-Pará e Maranhão. Com o tempo esse estado foi desmembrado em outros menores, juntou mais uma vez, mas de modo geral o Norte ele era um estado separado do restante do Brasil. A capital do Norte não era Salvador ou Rio de Janeiro, mas São Luís, ou seja, eles tinham uma história muito diferente e até a adesão dessas regiões ao Império foi tardia. Como eu falei no vídeo sobre a independência do Brasil, essas regiões foram as últimas a entrar no Império, já foi em 1823, 24 que eles entraram no Império do Brasil. E é por isso que muitas das revoltas que vão acontecer, a começar por essa, vão ser exatamente nessa região.
Na Bahia, por exemplo, vai acontecer um levante, ficou conhecido como Levante dos Malês, ou Revolta dos Malês, se chama Malê por causa que significa islâmico, foi uma revolta principalmente de cunho étnico e religioso, cujo objetivo era contestar as elites locais, contestar o regime das regências e fazer ali um sultanato muçulmano. Como essa regência só contou com alguns escravos islâmicos, portanto não teve nem a adesão de todas as classes baixas, nem uma organização decente, ela acabou não durando mais do que 2 dias. Portanto, enquanto a revolta dos cabanos, a cabanagem, só fazer um parêntese, se chamava revolta dos cabanos por causa das cabanas em que eles viviam, né, porque eram pessoas de classe mais baixa, enquanto essa durou 5 anos, a revolta dos malês durou apenas 2 dias aí. No entanto, não vai ser a última das revoltas que vão eclodir aí na Bahia, aí em Salvador, tá certo? Essa revolta, portanto, foi reprimida, mas ainda em 1835 vai eclodir a maior revolta do período regencial, que ficou conhecida como Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Tinha esse nome porque as roupas que eles usavam eram roupas muito indecentes, muito precárias, e por isso se chamavam de farrapos. Essa revolta, que vai de 1835 até 1845, ela foi a principal das revoltas do período regencial. Primeiro porque ela durou mais tempo, segundo porque ela conseguiu estabelecer uma república que de fato conseguiu se consolidar e demandar do governo imperial vários investimentos para ser combatida, e terceiro que ela vai servir de exemplo para outras revoltas que vão estourar no Brasil. Por exemplo, a chamada República Juliana, essa já foi em Santa Catarina, ou seja, em cima do Rio Grande do Sul, em 1839, foi inspirada na Rio-Grandense. A Rio-Grandense até mesmo teve a participação do Giuseppe Garibaldi. A gente já falou sobre o Garibaldi aqui no canal no vídeo sobre a unificação italiana, mas ele, antes de ir para a Itália fazer as guerras de unificação, ele havia estado aqui no Brasil, havia estado no Uruguai fazendo essas revoltas, e conseguiu estabelecer no Rio Grande do Sul esta república que durou esses longos 15 anos e vai ser reprimida apenas em 1845, já no segundo reinado, pelo Barão de Caxias, que mais tarde vira o Duque de Caxias, né? O Rio Grande do Sul, assim como o Pará, também sempre foi uma região que nem sempre teve tanta ligação com o Rio de Janeiro e com Salvador, pelo fato de que aquela região foi muito disputada entre espanhóis e portugueses. Volta e meia era espanhola, volta e meia era portuguesa. Nós temos um vídeo aqui no canal chamado Os Tratados de Limites. Nós falamos sobre todos os tratados de limites da história do Brasil. E lá nós vemos como que ao longo de vários tratados, essa região ora vai para os portugueses, ora vai para os espanhóis. Portanto, a Guerra dos Farrapos foi a principal e a maior revolta desse momento. A priori, ela nem queria independência em relação ao Brasil. A priori, o que eles queriam era ficar independentes das regências até que em 1843, seria quando Dom Pedro II fizesse 18 anos, nessa data eles voltassem a se integrar ao Império do Brasil. Algumas revoltas tinham esse caráter de ser contra, não o Império em si, mas contra as regências, por causa do desgoverno dos regentes. Mas no fim, essa revolta acaba se radicalizando e ela rompe definitivamente com a monarquia. Essas 3 grandes revoltas, mais um conjunto de problemas internos, acaba com que o governo de Antônio Feijó não pudesse se sustentar. E ele acaba, por questões de saúde, renunciando ao cargo de regente uno em 1837. Portanto, ele sai do governo e entra no lugar um cara chamado Pedro Araújo de Lima. Ele, que era um conservador, começa a retroagir em algumas decisões do Feijó, centralizando mais uma vez o poder nas mãos do Rio de Janeiro. Portanto, agora nós temos um conservador, não é mais um liberal, que começa a centralizar o poder mais uma vez, mas já é tarde demais. Ainda em 1837, estoura mais uma revolta. Essa ficou conhecida como Sabinada. Tinha esse nome em homenagem ao seu líder, que era o Sabino. A Sabinada acontece também na Bahia, e o objetivo dela era o mesmo do Rio Grande do Sul no começo: estabelecer uma república independente que continuaria independente até que o Dom Pedro tivesse a maioridade e assumisse a coroa. Pois bem, ela acaba também sendo reprimida, ela vai de 1837 a 1838, já em 38 ela é sufocada. Em 1838 também estoura uma outra grande revolta, essa ficou conhecida como Balaiada, tinha esse nome porque o seu líder ele fazia balaios, ou seja, ele fazia bolsas, foi no Maranhão mais uma vez, naquelas províncias mais ao norte. O objetivo dela mais uma vez era criar um regime independente em relação
ao Rio de Janeiro, um regime totalmente independente nesse caso, e ela foi liderada principalmente pelas classes mais baixas. A Sabinada teve uma aliança de classes baixas e classes altas, por isso que ela deu certo em comparação com a revolta dos malês, mas a Sabinada ela foi principalmente das classes mais baixas. Portanto, essas foram as 5 grandes revoltas. A Balaiada ela já vai de 1838 até 1841. Pois bem, essas 5 grandes revoltas, além de outras menores, fizeram de tudo para poder desmembrar o Brasil, assim como aconteceu dos nossos vizinhos hispânicos. No fim, eles não conseguiram. O que aconteceu foi que, em 1840, os liberais estavam descontentes com os conservadores, uma vez que o regente ele era conservador e eles não gostavam dele, e além disso as revoltas estavam estourando cada vez mais no Brasil, as tensões não estavam apaziguadas, o Rio Grande do Sul havia estabelecido uma república que ninguém achava que ia ser reintegrada, e por causa disso os liberais chegam para o Senado e dizem: nós queremos Dom Pedro II como imperador. Ele tem 14 anos, ele é novo, ele está abaixo do que deveria ter, que seria os 18 anos, mas nós queremos ele como imperador do Brasil porque apenas ele é capaz de reverter todos os males criados pelo período regencial, por essa experiência republicana, porque de fato se aproximou muito do que teoricamente seria uma república. No fim, portanto, eles entregam esse pedido ao Senado e aí vai acontecer a chamada Declaração da Maioridade, que por muitos é chamada de Golpe da Maioridade. Mas isso já é tema para um vídeo à parte. Eu vou fazer um vídeo bem curtinho só falando sobre o Golpe da Maioridade, a Declaração da Maioridade, e aí nós podemos finalmente entrar no Império. Portanto, Pedro Araújo e Lima, por mais que ele tivesse refeito algumas ações do Feijó, centralizado o poder, por mais que ele tivesse fundado nesse momento o Colégio Dom Pedro II, a Escola Militar, tivesse fundado o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, o IHGB, instituição importantíssima para a nossa história, principalmente no segundo reinado, responsável por criar uma cultura nacional, uma história nacional. Infelizmente eu não vou poder falar muito sobre ela aqui, porque é um tema já mais à parte, mas o IHGB é extremamente importante, é necessário que você se lembre dessa instituição. Mesmo com todas essas criações, mesmo com todas essas mudanças, esse governo conservador não conseguiu criar a unidade nacional, e é por isso que nós vamos ter a Declaração da Maioridade de Dom Pedro, a esperança de reverter os erros das regências e criar finalmente a unidade nacional, o Império do Brasil, mas isso é tema para o próximo vídeo. Quaisquer dúvidas, comentários, deixe aqui embaixo. Que Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo.